Alô, você de todo mundo que se liga ao nosso cast, Chikovski falando, o Paladino Quelônio, Zé do Caroço da Marquês de Caxias e seu idiota com acesso à internet preferido. Comigo hoje está Larituxa, nossa musa ociocastiana. Outrora conhecida como Larituca. Larituca. Mas tudo bem. Na verdade, o nick é Larituca. Não me peça para explicar este nome, que vai levar um podcast inteiro. Então, gente, a gente está aqui hoje, basicamente, né? A gente está aqui hoje para trocar uma ideia aí sobre o 1º de abril, né? A data do golpe de 64, para a gente falar um pouco só, trocar uma ideia informal, né? Larissa, na qualidade de historiadora, com muito mais propriedade que eu, que sou só um idiota com acesso à internet. Lari, Sou uma historiadora meio idiota com acesso à internet, vamos lá. Então, a gente vai só dar uns informes aqui rapidinho. Informe. Coisa breve. Nada demais. Só para avisar você que ouve a gente, que está depositando seus R$ 5 lá no Apoia-se, a gente parou com o Apoia-se e agora você pode debitar na conta do AssioCast, né? Para Larissa poder também receber esses rendimentos todos. Oh. Essa fortuna que você, mecenas do OcioCast, fornece para nós. Agora que eu fui nomeada professora, cortaram o auxílio emergencial, gente. Então, por favor, aí. Todo mundo aí desempregado aí, galera da cultura, toda depauperada na sua renda e tudo mais. Então você pode contribuir aí para a manutenção da mídia independente, podcastal, promovida por nós aqui do OcioCast, no nosso e-mail. A chave Pix é o nosso e-mail, que é ociolevaovicio.podcast@gmail.com. Beleza? Então, dado esse informe que é de suma importância para a capitalização contra o capital, Larissa, Oi. para variar, desde 2018 para cá, antigamente era mais escondido, né? Mas a gente sempre via aí a galera fervorosa, né? Por comemorar a contra-revolução de 64, então, a gente tinha já desde muito tempo mais escondido, mas de 2018 para cá começou um negócio mais fervoroso da galera querer comemorar o regime ditatorial militar, que começou hoje, 1º de abril, né? Não hoje, mas já 57 anos atrás, ele começou em 1º de abril de 1964, quando destituiu o João Goulart do seu cargo na presidência. Esta grande ameaça comunista que era João Goulart, né? Como se fosse uma ameaça comunista. Nossa. Quem foi Luiz Carlos Prestes, né? Com uma ameaça comunista perto de João Goulart, né? Pois é. Mas, enfim, só para a gente situar, então a gente aqui meio que para trazer de volta, né, a memória, né, do que foi realmente a ditadura militar, que eu, diferente da academia, que insiste em falar que foi uma ditadura civil-militar, eu digo que não, foi uma ditadura militar e tinha gente que estava disposto a morrer contra e tinha gente que do público civil, que era elite, que coadunava, né? Então, eu digo que foi uma ditadura militar burguesa e não a ditadura civil, porque a sociedade civil organizada estava tomando porrada, seja pela UNE, seja pelas ligas camponesas, né, no interior, seja até a povos indígenas que foram assassinados e não contabilizados nesses poucos desaparecidos e assassinados pelo regime militar e que chega até a gente, né, nos livros de história e tudo mais, né? Agora, é isso. Eu nunca ouvi muito sobre essa polarização civil-militar ou só militar ou só civil, com certeza não foi, né, tal. Mas porque ressalta-se muito, né, o papel do empresariado, da iniciativa privada, né, em suportar esse golpe.
Porque você tem aí, você teve só para dar um exemplo muito popular, né, os grandes impérios de comunicação, né, que deram toda apesar da Globo gostar de ressaltar que ela protegia os seus comunistas, né, e tal, seja lá o que isso significa para elas, né, mas tem a parte civil, além de que, né, teve toda aquela velha política que nunca sai, né, suportou. Que eu acho que, assim, cada vez mais, eu acho que você está vendo isso, cada vez mais, na minha visão, não se pode falar em nenhum momento do Brasil em que a velha política, que a gente chama, que em certos tempos a gente falava coronelismo, ou então, assim, o velho caciquismo político, né, ele não esteja, de certa forma, ligado a essas mobilizações políticas no Brasil. Claro que, assim, de cara, né, a gente tira o nome revolução, que não tem... Porque não foi uma revolução, não inovou em nada, inclusive não inovou nem no fato de ser uma ditadura militar, que não é a primeira que a gente teve no Brasil. Pois eu fico muito puto, né? Quando um cabra chega e fala que não, porque no regime militar, não, regime é o caralho, é ditadura. Regime, não tem regime. Regime é que sua mãe faz quando ela tá gorda demais, você olha no espelho e pergunta pro teu pai, amor, eu tô gorda, e ele mente. Assim, com certeza. Entendeu? Né? Eu ia dizer, não é regime. Regime é o que todo mundo vai querer fazer depois da pandemia. Depois de ter ficado um ano em casa comendo e chorando. Ou então, no meu caso, que não engordei nada graças ao tabaco, fazer uma quimioterapia, né, de repente. Pois eu ia dizer agora sim, nesse caso nem sei se me invejo. Pois poucos me invejam, em muitos aspectos. Mas muita gente quer ressaltar, você falou aí que de 2018 para cá, assim, há um tempo já que a gente ouve essa história, mas aquela coisa, sempre foi um papo de gente idosa, senil, né, que a gente acreditava, né, pelo menos eu, né, que tinha sérias suspeitas de demência, né, chegando a sérias suspeitas de demência, e falava nesse negócio, bom era no tempo da ditadura militar e tal. Eu estou, por exemplo, num lugar que, se você perguntar, vão ter sido os melhores anos da vida de todo mundo que viveu nesse período. Agora, sim, me assustou quando eu vi gente com metade da minha idade falar, não, bom era no tempo da ditadura militar. Não ouça o seu próprio período e tal, né? Vamos pegar a experiência anedótica no lugar do fato empírico, fato real. Pois é, né? A gente não vai porque é aquela máxima, né? Ditaduras perseguem opositores. Daquela galera. Se você... Eu digo assim, não foi só preso político, que a tortura não foi só para preso político. Inclusive, na época, Lúcio Flávio Passageiro da Agonia, né? Ele começa já com uma tortura ali. E aquele é o mesmo aparelho de repressão que perseguia aí os aparelhos, né? Como se fala, as lutas camponesas, sindicalistas e tudo. Assim, as pessoas acham... ditadura também, na verdade, acabou atingindo quem estava na marginalidade, que é o que a gente vê ali também no Cidade de Deus. E outra coisa, né, que, pensando em Cidade de Deus também aqui, é essa ilusão de justiça, de lei acima de tudo, de bom comportamento das forças, do aparato policial, aparato militar, como se assim, a ilusão da ordem acima de tudo. Porque você vê ali que estava, né? Assim, mostra claramente, né, de quem é que estava armando o tráfico, de ambos os lados. Pois só um instantinho, Larissa, que eu vou escutar um áudio aqui de um convidado. Eu vou mutar meu microfone só um instante aqui. Um grande amigo meu, que se tornou grande amigo de novembro para cá, ex-militante do PCB, eu fiz o convite para ele bater esse papo aqui com a gente, que eu falei, inclusive, que não precisava mostrar a cara, né? Só que
eu falei com ele e tal. Só que eu não sei se de repente eu mudei de ideia também, né? A gente resolveu fazer podcast gravado e depois mudou de ideia, mas enfim, ele falou, né? Muito cheio de decoro, como sempre, falou nem a caralho. Mas enfim, Hum. ele é Muito cheio de decoro, ele falou, nem a caralho, queria não ia nem a gravar. caralho, ele é sempre muito decoroso. Gosto muito dele, é stalinista, mas é gente boa. O lance é o seguinte, Atenção para o detalhe, mais gente boa. Vamos lá. Por aí, pela tua banda aí, é outra coisa, né? Isso aí é tão singular quanto quem chega para mim e fala fulano é olavista, mas é gente boa. Mas o lance é o seguinte, quando a gente pensa, o pessoal fala, não, mas é o regime, não é regime, é ditadura, né? Já foi um golpe, assim como foi o golpe lá atrás, de 1889, se não me engano, que foi a independência, a República, né? A instauração da República. Uhum. Foi um golpe militar também. Mas esse a gente passa, né? A gente não fica ressaltando golpe militar, golpe ditadura militar e tudo, porque, de certa forma, no olhar, né? Depois ele prestou um serviço e derrubou a monarquia, né? Mas não matou ninguém na guilhotina, então não serve muito, na minha opinião. Já vinha morrendo gente antes. Enfim, e morreu gente depois, né? E assim, como não foi um movimento momentos... de massa. A verdade é que eu não gosto, porque eu não gosto de golpe. E golpe pressupõe uma minoria liquidando outra minoria. Ou seja, é só uma troca de 6 por meia dúzia. No caso, saiu a monarquia e entrou o oficialato do Exército Brasileiro. Exato. Tu trocou, para nós, povo, tanto naquela época, né, como foi em 64, foi um 6 por meia dúzia. Só que, por exemplo, em 64, o problema era um pouco maior, porque você tinha um cara que foi democraticamente eleito, sendo destituído do seu poder. Ainda que a gente esteja num contexto de democracia burguesa, e eu vou explicar por quê para o ouvinte que não conhece o conceito, a democracia burguesa porque a gente escolhe quem a gente quer votar, sim, mas essas pessoas que estão no poder, elas não necessariamente defendem os nossos interesses, enquanto trabalhadores brasileiros, né? Independente do gênero ou orientação sexual. Eles são eleitos quem tem a melhor máquina de divulgação, basicamente. Que, por exemplo, se eu for comparar na prefeitura de Niterói, né, a última eleição, as duas chapas, a candidatura a prefeito, acho que o PSTU e o PSOL, o PSTU parece que não tinha tempo de TV, pelas regras, né, do TRE, TSE, e o pessoal tinha 30 segundos. Agora eu pergunto para você, uma candidatura a prefeito de qualquer cidade pode falar muito em 30 segundos? Mas o Bolsonaro tinha isso ou menos em 2018. Mas o Bolsonaro teve toda uma máquina de capital produzindo notícia falsa e enviando ad eterno para vários números de celulares com os dados que ele coletou junto com a Cambridge Analytica lá do capiroto lá estadunidense que ajudou a eleger o Trump no mesmo esquema. Se você ver, e se você pegar assim, o que Bolsonaro, se Bolsonaro tem alguma coisa de relevante para falar, é 30 segundos no máximo, e vai sair. Isso aí, tá ok? Ok, isso aí tá ok. Nem 30 segundos leva, pronto. Enfim, mas o que acontece é o seguinte, a gente está batendo um papo assim bem informal até, justamente para lembrar ao ouvinte que no 1º de abril não tem nada para se comemorar. Porque que eles gostam de enfatizar o fato de ser em 31 de março, porque foi de madrugada, assim, na paga, bem na surdina,
assim como um bom golpe deve ser, bem uma coisa assim, totalmente sem... Aí, Olha só. Para não desmoralizar, né, ninguém, tanto que se você, essa que eu mostrei aí, da Folha de São Paulo, acho, pula de 31 de março para 2 de abril. Pois é. 31 de março de 1964, General Olímpio Mourão Filho, Mourão, olha só, né? Como esse Dia nome nos 1º não persegue. foi... Está declarada 31 vaga de a março. presidência da República, nunca aconteceu, né? Dia 1º de Flagra abril. o golpe ao marchar com tropas que comandavam em Juiz de Fora, Minas Gerais, em direção ao Rio de Janeiro. Zorra mandada, viu, para 2 de abril. Aí, em 2 de abril, o Congresso declara a presidência vaga, embora João Goulart ainda estivesse no país. O presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assume interinamente. É um revisionismo histórico Gostoso, né? de uma cara de pau. E a imprensa burguesa, de modo geral, faz, né? Tanto a Folha, né, que você botou aí o link aí da Folha. Que eu diga assim, eu botei justamente em, como é que se diz? Foi intencional ser o da Folha. Ou a Folha, porque pra gente ver o quanto, manchete, né? Eu peguei aqui a manchete. Eu participo de um grupo que eu acho até que você devia participar, depois eu vou te mandar um link. Um grupo no Telegram, que é História e Correlatos. O História e Correlatos botou uma capa da manchete hoje, da época. Aqui, ó. Edição histórica. Né? Eu vou botar aqui. Ué. Tá. Edição histórica. Aí tem o filho da puta aqui na capa. 1 milhão de cariocas na Marcha da Liberdade. Não lembro disso, de ter lido sobre isso. Porque é aquelas contas da PM, né? Quando é a favor do regime, tem milhão pra caralho. Agora, quando é pra Marcha de Trabalhador, tinha uma meia dúzia, né? Pois Deve ser que conta geralmente da é o PM. contrário. Mourão Filho, a história contrário. secreta da Revolução. Revolução, a edição histórica da revista Manchete. Minas, São Paulo, Rio, o eixo da vitória. Revista Manchete. Mídia burguesa entreguista, né? Mas é isso, se você pegar assim, né? E Tanto detalhe, eu acho que. Pois é, eu acho eu legal. não sei muito bem qual é a diferenciação que você faz. O que eu acho legal é que esse tipo de gente se diz nacionalista e sempre que pode abre a perna para estadunidense. O golpe de 64 foi, já está documentado, né, que foi esquemão, né, do governo democrata da época, né, democrata, não estou falando do democratas ex-PFL, ex-Arena, não, tá, caro ouvinte? Estou falando o democratas estadunidense, que eram uma presidência democrata na época do golpe de 64. E foi a gente do governo estadunidense que falou, pode fazer que a gente tá junto. Tipo, 3 meses antes. E tem os documentos já foram largamente divulgados aí, né? Porque eles determinados tipos de comunicações, né, vão prescrevendo a importância do sigilo, né? E essas documentações vieram a público, né, da embaixada estadunidense e tal. Mas, olha, a gente está num momento em que, mesmo que fosse, sei lá, né, poderia ser considerado um tabu, né, eles assumirem assim, publicamente, mas a gente está num nível que eu acho que é capaz do pessoal dizer, não, mas tinha que ter tido uma ajuda de fora realmente, né? A gente não tem, o Brasil não tem estrutura de dar um golpe assim sozinho. Mas é o que eu tô falando. Eles não Aquela têm conversa de Copa de sentimento. Mundo e Eles não têm sentimento. Não, sim, eu entendi a referência. não, né? Aquela conversa de Copa do Mundo. O Brasil não tá preparado para sitiar um evento desse, que é a ditadura militar. Pois é. De fora, né? Então, o lance é o seguinte: essa galera que diz ser muito nacionalista não o é. Porque, por exemplo, o próprio Bolsonaro, né? E a sua trupe, né? Quer dizer, agora, a começar do presidente, que tem uma raiva de ser brasileiro, que nunca vi. O excrementíssimo, né? Que bate continência para bandeira americana, né? E para qualquer aquela saco estadunidense que vota e que bota a cara aqui. Então, vou te falar.
Ó, Foi uma ele bate entrevista pra Band continência. que ele deu, né? Que ele fala que ele dá toda a cartilha dele, uma antigona que ele fala, que é a favor da tortura, que é a favor da ditadura. E no meio disso tudo ele fala: eu, se pudesse, não estaria no Brasil, eu já estaria lá fora, não sei o quê, já ia pedir Pois é. cidadania. Então, Ou seja, o cara então, sempre disse que não gosta daqui. pois é, pô. Eu, por mim, ele ia embora. De Quero que preferência ele pro vá embora, Gulag. porque ele tá tão, assim, ele tá tão desgostoso em relação a esse país que ele tá fudendo o país de como ele puder. Mas aí que tá. Como o excrementíssimo genocida já citado, ele Genocida. entregou a base de Alcântara para os gringos. Entregou. Não tem outro nome para o que foi feito na base de Alcântara para estadunidense. Entregou. Qualquer um que tiver acesso ao texto vai ver. O cara, além da continência, né, batida, ele não privilegia o povo brasileiro no sentido. Eu estou falando antes de pandemia, tá? Não estou falando do fato dele ser um genocida que é responsável pela morte da população brasileira nesse tempo, não, tá? Isso é outro fator. Ele não privilegia o trabalhador brasileiro, porque ele não fez nada para suplantar o desemprego no seu primeiro ano. A primeira coisa que ele fez contra o trabalhador foi terminar o Ministério do Trabalho. Ah, mas ele terminou um monte, ficou só 20. Eu falei, ué, mas por que ele não terminou um ministério menos útil? Porque a sociedade ela está pautada pelo trabalho. A pessoa trabalha, as pessoas precisam do seu sustento para viver. Se o governo não privilegia o trabalho, nem ao menos o ministério, quer dizer que ele está cagando para o trabalho da população Ele, e o seu trabalhador. ele extingue o do trabalho e cria um que ele acha que ele, né, é muito essencial para a campanha dele, que é o Ministério da Família, que a gente tá aí na... Já tem, né? O Ministério da Família tem, né? Ministério da Família. Aí eu pergunto para você, qual família? Né? Porque não foi a minha que foi beneficiada com esse ministério, entendeu? Mas enfim. Com certeza não foi, né? A família dele. A família Bolsonaro deve ter sido beneficiada. Alguns cargos aí dos 11 mil militares que eu fiquei sabendo que estão no governo Bolsonaro, mais até do que tinha no governo ditatorial, né, de Castelo Branco até... A família está que está. Aí ele fala assim, não, porque o cidadão ele precisa se defender, né? Ele tem direito a ter porte de arma. Eu falei, pô, beleza, né? Que bom, né? Vai chegar lá no MTST, nos índios da APIB, vai dar um 38 para cada um, e aí tá show. Mas não, ele só facilitou a compra. Falei, ué, facilitou a compra para quem? Para quem já tinha dinheiro para comprar arma. Você pegar um 38, você vai na internet aí, deve ter papo de 3 conto e 500, 4 mil reais. Um 38. Eu tava vendo. Eu fui agora, né? Eu fui hoje de manhã para o município, né? E geralmente eu pego um motorista, né? Para que tá fazendo linha aí na correria deles. Eu pego um motorista que, invariavelmente, ele tem uma inclinação bolsonarista. Esse, por um acaso, não tinha. E aí tava falando tudo de ruim que tá acontecendo e tal, ressaltando. E eu acho que algo me deu a entender que uma das coisas que deixou ele bastante desgostoso em relação à política de Bolsonaro foi que a promessa que ele fez de liberar o porte de arma não veio acompanhada de um barateamento justamente da munição. Aí você falou agora, quem é que tem condições de comprar um 38, né? De, sei lá, como você falou aí, né? Conversa de 30 mil reais por aí. 30 mil? 3.500. 3 mil reais. Né? 30 mil reais o cara compra um lança-granada. Mas enfim, quem tem condições de comprar? Quem justamente já está armado até os dentes aí, né? Por exemplo, nos grandes latifúndios, né? Que está aí atirando. Exatamente. Ele facilitou a compra de arma para o movimento latifundiário, que assassina camponês. Ele facilitou a compra de munição para o miliciano, que controla a região, né, carente
onde o Estado não vai, né? A coisa Esse da nem milícia, precisava. todo mundo já está ciente do que é. Se você não entendeu o que é o contexto de milícia e tal, a gente tratou da situação lá no número 5 do OssioCast, né? Com a presença do nosso ilustre camarada Douglas Werneck Frick, o exumador. Colega. Então, a gente Colega está meio que sofredor, professor de desvirtuando. história. A gente acabou se desvirtuando da fala para falar mal de um apoiador da ditadura e de seus asseclas, que faziam justamente o que a ditadura fazia, que era entreguista. Ela virou vassalo estadunidense em vez de ser uma força defensora, né, do povo brasileiro, ela virou vassalo estadunidense, assim como a indústria brasileira também, aquela época como diz a teoria marxista da dependência, de Vânia Bambirra, de Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos e outros autores, só acirrou a dependência latino-americana, que só poderia começar a ser dissipada com as propostas de reforma agrária que o Jango estava propondo, que eram propostas até bem leves, né? Se comparados ao que deveria ser feito realmente, né? Então, o Jango, na verdade, era um trabalhista. Ele achava que... Sim, ele era um herdeiro, né, do cara que inventou o trabalhismo, foi o Getúlio Vargas. Né? Do cara que se apropriou do trabalhismo. Mas, enfim, entrou para a história. Eu tô me valendo aqui do título do trabalho da professora Ângela de Castro Gomes, né, da Fundação Getúlio Vargas, que é justamente essa, né? Vargas e a invenção do trabalhismo. É uma falácia do caralho. Desculpa porra, falar que o Vargas é o inventor do trabalhismo vai tomar no cu. Essa professora sentido... e todo mundo que fala igual a ela. Peraí. Não venha. Não, a Angelinha não me venha. Era uma senhora muito, muito legal, tal. A conheci. Eu acho não, que... pelo amor de Deus. Não, peraí. Trabalhismo, eu acho que enquanto, digamos, ferramenta populista, né? Sim. Ferramenta essa coisa assim do enaltecimento do trabalhador e aquela coisa toda como discurso político. Que, na verdade, é isso que eu ia falar agora, né? Hoje chama lulismo. A gente não pode, na verdade, nutrir essa fantasia, né, de que em algum momento no Brasil houve realmente uma política que visava realmente acabar com o abismo social que a gente tem. Né? Nunca teve. A gente nunca teve. Como eu disse, né? Enquanto a gente tem uma elite aí que é filha, e isso já deu debate, né, com colegas meus, né? Quando eu falei, a gente tem uma elite que está aí desde que o português pisou aqui, aí a culpa é dos portugueses agora. Desgraça atual do Brasil. E só. Atualmente, a gente não pode dar 90% da coisa para ele, mas vamos concordar que ele ajudou bastante chegando aqui? Não só ele, né, como a Europa toda, naquele contexto. Assim, o que eu quero dizer é que a gente vem com uma elite aí, uma elite agrária, realmente, elite latifundiária, que foi, né, vamos dizer assim, galgando aí os lugares também da elite burguesa e tudo, que é voltada para proteger os seus próprios interesses. Então, todos os movimentos políticos que a gente tem que, mesmo aqueles em que você vê assim, um princípio de progresso, ou vamos dizer assim, de avanço, para um diálogo com as outras classes, eu vou usar esse termo, mesmo que ele seja, digamos assim, problemático às vezes para definir, né? Mas mesmo quando tem algum diálogo, é uma coisa que você tem que agradar uma mão, né, para poder servir a outra. Não foi diferente nisso, não foi diferente no... Agora, quando você chega agora a gente tem aqueles momentos, né, acho que as ditaduras, né, elas evidenciam muito isso, né, em que você corta realmente você começa com assim, uma política de tudo para aquela elite burguesa, né, e o mínimo necessário para que a massa não se veja como alguém realmente preterido do processo. Não sei se deu para entender. Acredito que deu. O lance é o seguinte, por exemplo, a gente estava num pensamento
num debate político acerca da classe operária, seja esse debate puxado pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros, né, o ISEB, ou seja pela POLOP, né, que era uma organização marxista chamada Política Operária, Organização Revolucionária Marxista Política Operária. A POLOP e o ISEB produziam uma quantidade de textos, seminários, palestras, o caramba quatro, e, porra, chegou o golpe e falava-se tudo. Escreveu o ISEB, produziu os cadernos do povo brasileiro, e falavam de reforma agrária, falavam, e eram publicações de custo barato, que era para grandes consumo de grandes pessoas, né? A distribuição grande, né? Tinha só um instante, cachorro. Uhum. Então, essas entidades estavam fomentando a discussão do debate democrático real, e quando eu falo democrático real, cara ouvinte, eu estou falando de ditadura do proletariado, né? É o povo como a mão que rege o Estado, né? A democracia real, e não essa maquinação que a gente tem aí, onde só quem tem voz é quem tem dinheiro. Então, você tinha o ISEB fazendo palestra, você tinha a POLOP também fazendo periódicos e palestras também. Você tinha um fervo de debate político-democrático real dentro de um contexto de início da década de 60. A ditadura foi tão nefasta para a sociedade como um todo, além dela pegar toda a exploração da classe trabalhadora nesse período de 24 anos, eu gosto de falar 24 anos em vez de 21, em que ela reinou, né? Porque se você parar para pensar, a gente só pôde eleger presidente só em 88, certo? A gente ainda estava. A gente ainda estava sobre a presidência de José Sarney, que foi eleito pelo parlamento, não foi eleito pelo povo. Exato, né? Em 88 você vê como a democracia era uma coisa assim, o brasileiro ainda não tinha traquejo com esse negócio de democracia, né? Botou. Não. Até você que está me ouvindo, de repente pode ser muito jovem à época, mas a Globo fez matéria ligando a um sequestro de um empresário, troço qualquer, a CUT e ao PT, à véspera da eleição. Entendeu? Tinha essas coisas também, da mídia burguesa também se fazer valer para mudar o jogo, né? E depois veio a saber-se que isso era totalmente falacioso, né? Era uma mentira descarada da Rede Globo quanto à questão. Não é à toa. Então, como eu estava falando, a gente ficou nesses 24 anos, aí fez-se a Assembleia Constituinte em 87, um ano antes. E essa Assembleia Constituinte, você vê pela Constituição que a gente guarda os ranços da ditadura. 79 teve a lei de anistia ampla, geral e restrita, né? Porque se fosse para crime da ditadura, fudeu, porque não tinha. Né? Pois é. Então, você pega. Porra. Mas enquanto eu estava falando, eu vi um documentário, eu vou botar aí, ouvinte, o documentário para vocês verem a putaria que foi a ditadura para essas mulheres também. Então, você vê. Se já não fosse, a vida delas, né, ainda aumentou. O nível de putaria acima. Então, o que acontece? Você pega essa galera pseudo-nacionalista e que, em vez de ter um sentimento de pátria grande, né, como diria Simão Bolívar, né, do povo, né, como coração de uma nação, não. Eles falam, não, isso daqui, ó, essa terra aqui é minha, é o nacionalista de coerrola da farinha pouca, meu pirão primeiro. E isso é os caras que são a favor
da ditadura, que comemora a ditadura, entendeu? Porque a ditadura foi exatamente isso. Matou camponês pra caralho, matou preto pra caralho, matou índio pra caralho, entendeu? E E criou uma só... narrativa que ficou. A narrativa do tudo era bom naquela época. Eu estava vendo aqui, você falou aí da questão de, né, de se... A proliferação aí de enfim, panfleto, né, de material de leitura, né, da parte revolucionária. E eu aqui pensando, pô, e isso num contexto em que já era pouco o número de pessoas no Brasil que iam ter acesso a esse material, que iam ler, né? E não só ler, mas conseguir, né, entender ali, porque a gente sabe que existe ler e existe interpretar. Coisa que até que continua difícil ainda hoje no Brasil, e não quero pagar aqui de tia véia e dizer que está piorando, né? Mas vamos concordar que assim tá cada vez mais difícil as pessoas lerem. Eu digo assim, ler 140 caracteres, né? Um pouco mais agora que o Twitter aumentou, né? E isso não gerar uma discussão que não tem nada a ver com aquilo que foi escrito. E aí, bora cancelar. Mas imagine nessa época, você falaria nos 60 e tal, aí chega a ditadura militar e desmonta isso tudo. Mas faz todo mundo, né, dizer que não, o ensino era excelente nessa época. Para quem, né? Era democrático. E pra aí... Quem? Pois é, mas para quem... Não, e que tipo de ensino também explicou, né? Porque era aquela época em que a perspectiva da pessoa era entrar. Meus irmãos fizeram, né, meu irmão? Meus irmãos nasceram lá os dois mais velhos, né? 69 e 70. A perspectiva deles. E antes mesmo disso, né? Escola técnica, escola profissionalizante e tal, aquela coisa. Sempre, né, aquela discussão, fique no seu lugar. Você quer almejar alguma coisa a mais? Até hoje isso é possível, né? Agora que você está pensando... Assim, quando se começou a ter, vamos dizer assim, uma facilitação de entrar pessoas, né, que antes não entravam e aí gerava toda aquela discussão de cotas e não sei o quê, olha, de quanto tempo a gente vem de um ensino que é negado completamente e que, assim, é pensado para ser negado para isso, e não é pensado, não é só assim, pensar, não, que a ditadura foi... É aquilo que se diz, né? Ela teve um suporte muito grande, né, lá de fora, que interessava para eles, e isso perdurou. Até a última reforma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, Banco Mundial e todos os financiadores aí, né, estrangeiros no Brasil, era o interesse de ter um Estado, uma interferência ali na educação que não fosse um aprendizado, né, para formação cidadã e nada disso. Era uma coisa prática. Né? Temos que criar, né, vamos dizer assim, cidadãos para produzir e para consumir. Quem não conhece, a galera que não conhece, esbraveja contra doutrinação nas escolas, parece que não lembra o que é educação moral e cívica, que foi largamente difundida, inclusive aqui em Niterói, no Plínio Leite, né, por aquele filho da puta que era o dono, e agora volta a assombrar, né, o mundo do corpo docente e discente brasileiro, né, esse microcosmo, né, macrocosmo, não sei dizer, do corpo discente e docente brasileiro, que é o Escola Sem Partido, que ele está querendo fazer justamente o resgate da educação moral e cívica, né, que é a verdadeira doutrinação do estudante e do docente, né, do professor. Eu imagino que você, né, que a gente está meio que na mesma faixa etária, eu não cheguei a pegar a educação moral e cívica, eu peguei vamos dizer assim, o filhinho mais anos 80 dela, que foi estudos sociais. É basicamente a mesma coisa. Era ensinar a gente como eram as bandeiras, decore todas as datas comemorativas, né? Eu peguei essa fase também. É um condensado de história e geografia dedicados a nada.
que ainda Quem hoje eu tenho descobriu o que ouvir, né? Brasil? Quem descobriu o Descobrir o Brasil? Brasil. O Brasil. E vamos ensinar, e tome me ensinar democracia racial, né? E tal, harmonia das raças, não sei o quê. E você chega. Agora você. É interessante, você falou nessa coisa de patriotismo e tal. Quanto mais você vai estudando sobre a história do Brasil, né? E quanto mais você vai se aprofundando no debate aí do que é ser cidadão e tal, como é que se construiu, assim, definir Brasil é muito complicado, porque e agora você está vendo aí como é complicado mesmo agora. O Brasil, assim, cada região ela tem a sua própria identidade e muitas vezes assim elas não se misturam. Você tem aí o Sul, né, que a gente está vendo que está dando frutos maravilhosos, né? Eu acho que eu vi o Henri Bugalho falando esses dias, né, sobre... Ele falou naquela época que a Carol Conká falou aquela coisa maravilhosa em relação a ser curitibana e ter educação. Lá tem um movimento... Eu sei O quem Sul, ele Carol tem Conká é o quê? a rapper que causou aí no Big Brother Brasil, né? Não, é que eu não vejo. Recentemente, né? Que ela falou, porque em relação à menina lá, que é paraibana, que fala que a menina tem um jeito de falar mais expansivo, então é aquela pessoa que fala pegando, e aí ela atribuiu isso ao fato da menina ser nordestina. Coisa que ela, enquanto curitibana, não tinha, porque as palavras dela, né? Eu sou curitibana, eu tenho educação, não sei o quê, e aí pegou muito, começou a pegar mal daí, né, em relação a ela. Então, e aí ele lembrou nessa coisa que tem no Rio Grande do Sul, que é o movimento Meu Sul, que é um movimento separatista, em resumo, né? Que eles não querem, que é uma galera que não quer nem se considerar Brasil, porque eles não acham que estão alinhados, né, ao que seria o Brasil. Eu acho. Pro brother aí que eu mandei um tchau. No fundo do meu coração. Eu ia fazer assim. Você quer ir embora? Não, mas aqui. Vai. Mas aqui é o meu lugar. Eu falei, peraí. Você não é brasileiro. Você fala aí que é italiano, você nasceu em Botucatu, mas diz que é italiano. Italiano volta pra Itália, então, porra. Então, não é italiano? Aproveita e pega toda aquela galera que está em São Paulo também, que tem lá também tem uma galera separatista, né? Você quer o quê? Que eu compre as tuas terras? Então, beleza, me dá tuas terras aí que eu vou dar o preço do valor venal dela aí e toma aqui, vai pra Itália, vai pro inferno, vai pra puta que te pariu. Não, tenta entrar na Itália, porque não é tão fácil porra, assim não pode. pegar cidadania nesses lugares que eles querem. Eles querem. Mas, rapaz, eu tinha um parente meu, eu tenho um parente que tocava em orquestra internacional. E era maestro, tal, pica das galáxias, estudou lá na Inglaterra, o caralho a quatro. E era branco, de olho azul. Por ele ser brasileiro, ele ia para esses locais e tinha gente, e eu estou falando disso de início de século, final do século XIX, início do século XX, tá? Eu chamava ele de macaco. Claro. Eu que chamava Assim. Oxford, sei lá qual era a porra de universidade inglesa. Eu chamava ele de macaco. Era esse o termo que ingleses usavam para se referir a um branco de olho azul estudando na faculdade deles. Pois é. Então, essa galera, o Bacurau foi excepcional em mostrar esse tipo de contexto. Eu sempre via filme estadunidense e eu fui descobrir que eu era branco no exército, né, no alistamento, que a mulher botou no documento lá, olhou para mim e tal, branco. Porque eu nunca me vi branco caucasiano, né? Não, eu me vi porque eu morei na Bahia durante 30 anos e eu fui a branca lá durante muito tempo, a branca. Aí, assim, e aí eu fiquei, aí uma vez eu fui lá aí eu fui fazer algum procedimento no SUS e a mulher lascou parda no meu negócio e aí realmente me deu um nó na cabeça. E, enfim, deve ter sido parecido com o que você teve aí na hora que... Quando eu vi branco, eu falei, ué, achei que eu era latino, né? Ou Gente, David de tanto ver. Então, porque eu via filme estadunidense, né, de bang bang, troço qualquer, como todo mundo na década de 80 viu, e eu olhava aquele filme e eu não me identificava com o mocinho
que estava prendendo o bandido. Eu estava mais para o bandido, que geralmente era negro ou ticano. Eu me identificava mais com o biotipo ticano, né? Do mexicano, né? Do latino-americano, que às vezes era porto-riquenho, cubano, né? Em solo estadunidense. Eu me identificava mais com aquele biotipo, né? Então, No, foi uma certa no filme surpresa lá para mim. Claro que longe de mim eu não você sofro. viu três homens em conflito, o bom, o mau e o feio, e você se identificava com o feio, que era o único latino ali. Não, na verdade eu me identificava com o Lee Van Cleef, né, que você fala. O Eu me quem? identificava com o outro que gritava, Lourinho! Esse, o feio, né? Isso era o Porque feio, é o feio. Clint Eu acho que Eastwood eu tava era mais o pro bom, feio do que pro Lee Van blondinho, Cleef, o ou então loirinho era o bom, o mau era o Angel Eyes, né? Que era o outro cara, o Lee e Van o Cleef. feio, o mau e o feio era esse cara aí, o Era o herdeiro da feio. negócio. Então, você era o feio, que era mais chicano, ele era chicano. Mas, enfim, claro que eu sempre, por não ter essa percepção pequena, né, nacional do que seria uma etnia branca, né, eu pensava macronomicamente. Se eu chegar em qualquer lugar dos Estados Unidos ou da Europa, eu sou latino, eu sou chicano, entendeu? Eu não sou caucasiano, né, como a maioria do Brasil não o é. Mas aqui em solo nacional, eu me beneficio da branquitude, por assim dizer, né? Enfim. Mas o ponto que eu queria chegar é que essa galera, eles se acham os reis da cocada preta e não o são. São meros clientes, meros gerentes da lojinha do imperialismo estadunidense. Aí o nego fala, mas e a China? A China também tá querendo tecer a teia imperialista dela. Não deixa de estar, só que por outro viés. E eu digo para você, não faço apologia de imperialismo nenhum. Se amanhã ou depois a gente tiver um regime verdadeiramente socialista em solo nacional, né, com as propriedades, os meios de produção expropriados, né, eu digo a terra, né, e a indústria expropriada e uma democracia real, onde a classe trabalhadora realmente opine os rumos da nação, eu também não vou querer chinês no meu cangote cafungando. A gente tem território e riqueza suficiente para autossuficiência, né? A gente tem aí um nível tecnológico de, cientista em 48 horas mapear o genoma do Covid. Se essa galera tivesse o dinheiro necessário, ao invés da gente pegar o dinheiro da Previdência, desviar para dar dinheiro para banqueiro, igual que a gente faz com as DRUs da vida, onde 3,400 trilhões de grana do orçamento do PIB brasileiro vai para a mão de especulador financeiro, e esse dinheiro fosse realmente investido em educação, saúde, né, a gente ia ter uma outra situação aqui. Então, como eu estava falando e a gente desvirtuou completamente do assunto, então você teve aí, em 79 você teve a anistia, né, beneficiando militar. A Constituição de 87 deixou vários resquícios da ditadura, como, por exemplo, a Polícia Militar, fazendo policiamento ostensivo, e o investigativo ficou para a Polícia Civil. Você teve só um ano depois que foi ter candidatura presidencial. Então, nesses 24 anos, fora as corrupções e tudo mais, que foi já apontado por algumas mídias um pouco mais corajosas no tempo da ditadura, e vários documentos que vieram a público posterior a isso, Comissão da Verdade em 2014 e tudo mais, você vê que foi um período nefasto para a população nacional em vários aspectos, seja cultural, seja fundiário, seja industrial, em todos os aspectos foram muito nefastos. E realmente, aquela discussão que eu citei do ISEB e da Polop foi soterrada pelo aparelhamento de algumas instituições públicas de ensino
que exaltaram figuras nefastas à classe trabalhadora, como o Fernando Henrique Cardoso, e jogaram no ostracismo pessoas como Rui Mauro Marini, como eu já citei aqui, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos e outros ilustres acadêmicos que, diferente de Fernando Henrique e companhia, né, faziam a conversa com a classe trabalhadora e com o povo, de um modo geral, né? Não estavam fechados dentro dos seus gabinetes acadêmicos. E uma coisa que eu acho que a ditadura deixou aí, que acho que é responsável, né, o grande responsável por levantar todo esse saudosismo da ditadura militar também, ele deixou um filhote, né, que, na minha opinião, deu outro filhote, que é justamente a milícia. A gente tem aí esse aparato repressor da polícia, das polícias, né, do policiamento civil militar e tal, né, que resultou lá nos Esquadrões da Morte, que foi um nome que saiu um pouco da grande mídia e tal, que você ouviu muito durante aí anos. Você, 80, a gente não. 70, A gente 80. não tanto, não. 70, 80, 90 também. 90 também. 90 aí também? eles ainda estavam aí na ativa. Recentemente, inclusive, né, para pegar uma coisa aí que a galera, que todo mundo aí que está acompanhando o podcast, né, acompanha, o Ivan Mizanzuki fez lá o Projeto Humanos, né, que ele fez um trabalho, para mim, na minha opinião, maravilhoso. Tenho até que terminar, porque é maravilhoso, mas também é enorme, né, que foi em relação àquele caso lá das bruxas de Guaratuba, do caso do menino Evandro, que desapareceu e tal. Sim. E assim, se você quer saber o que é, como é uma tortura da ditadura militar, né, você pega ali o que foi feito com aquela galera ali que estava sendo acusada, né, de matar o menino e tudo. Aquilo ali são muito assim, uma galera que já estava traquejada disso há muito tempo, né? E aí ali, assim, porque foi uma tortura com o intuito do pessoal dizer uma coisa que eles não fizeram. Então, assim, imagine o quanto de coisa, né? Do mesmo jeito ali, aquilo ali te dá uma ideia de como era um interrogatório na ditadura militar. Um aparelho lá num DOPS e tudo. Isso também, eu digo isso por quê, né? Porque o pessoal tem essa ideia de, não, eles torturavam porque a galera era uma ameaça à ordem, não sei o quê. Existia também criar os inimigos da ordem, né? E assim, não foi só, o pessoal tem que entender isso, não foi só gente que realmente estava no movimento, que o pessoal, eu andava na linha, se eu andasse, por exemplo, se tiver uma ditadura agora, se eu andar na linha, ninguém vai fazer nada com isso. Depende, se você estiver na esquina errada, na hora errada, pode ser que você sirva ali para ser um possível, como muita gente foi, né? Muita gente que não sabia de nada. Aquele filme Pra Frente Brasil fala justamente disso, um cara que não tinha nada a ver, mas porque, vamos dizer assim, ele pegou o táxi errado com alguém que estava na mina do cara, ele virou o alvo, né? Você conhece, é um filme com Antônio Fagundes, e o pessoal que está ouvindo aí, né, pode procurar. Se você tem estômago, né, que é um filme bem forte, mas que mostra aquilo também, junto com outra coisa que é a que a gente sempre fala em relação à ditadura militar, que é o nosso famoso pão e circo. Nessa época, vocês millennials, né, nessa época que não tinha Big Brother, né, para a gente se entreter e esquecer da desgraça que está se passando, né, o Pra Frente Brasil tem esse nome, né, porque se passa justamente durante a Copa de 70. E é uma memória feliz para muita gente, mas que por baixo estava escondendo uma coisa terrível, que era justamente isso, gente sendo torturada. E assim, a tortura não é a tortura pelo sadismo, porque não tinha a intenção de se investigar nada naquilo ali. Era simplesmente o sadismo puro e simples, que é o que a gente está vendo aí também agora. E essa galera também vai se beneficiar, eu estou dizendo essa galera, Esquadrão da Morte, todo esse aparelho policial que corrupto, né, que foi se aparelhando melhor durante esse período, vai descambar nisso aí que vocês estão vendo agora, né? A galera que... E aí o Chico pode, né? Não em relação a uma vivência pessoal, mas a uma coisa, né? Que ele tá, vamos dizer assim, assistindo e escutando e lendo sobre isso, mas, né? Que é esse vamos dizer assim, esse aparelho, esse poder paralelo quase de milícia hoje em dia, né? Eu por exemplo,
conta de atividade política e tal, eu recebo uma série de relatos, denúncias mesmo, de como que funciona o aparelho miliciano dentro de comunidade. Então, por exemplo, aqui no Viradouro, né, na cidade de Niterói, aqui no Morro do Viradouro, fizeram uma maquinação para ocupar o local com a falácia de que o tráfico estava impedindo as obras da prefeitura. Eu pergunto para você, pandemia é época de fazer obra? Você vai expor a classe trabalhadora empreiteira a pegar Covid? Se É não uma for para sacanagem, né? construir, se não for para construir uma outra unidade de UTI cheia de aparelho para. Sabe, não tem porquê. Aí eles vieram com esse argumento falacioso, acionaram uma brecha na ADPF 635, que é a ADPF das favelas, e entraram com tudo, entendeu? Aí eu pergunto, tem internet lá para o cara do Viradouro? Tem escola para o cara do Viradouro? Tem posto de saúde no Viradouro? Não tem nada disso. O aparelho repressor entra com tudo e foda-se. E entra na casa de morador, dá tapa na cara, esculacha, para depois falar, tá tudo limpo aqui e vai embora. E a casa toda refirada, você com 5 dedos na cara, né? Uhum. De tapa por você estar em casa, na sua casa. Entendeu? Eu lembro de alguém, que eu sou morador de subúrbio, né? Eu não sou morador de favela. Então, eu tenho algumas experiências quanto à vivência no subúrbio, mas A eu vivência do tenho. baculejo. Não, a vivência do habitante do subúrbio, né? Eu posso falar como suburbano, não como favelado. Eu não tenho esse lugar de fala, né? Essa propriedade para falar tão bem. Mas eu tenho amigos que são, né? E a despeito da experiência anedótica, falar, o primo meu, não, o meu amigo, fulano de tal, mora na comunidade tal, né? E fez um boletim de ocorrência. É um pouquinho diferente do que a experiência anedótica. Tem que Então, ter um BO. entendeu? Então, é um pouquinho diferente. Então, teve um artista, se não me engano, que falou, mas a ditadura acabou para quem? Porque eu, desde garoto aqui, os meus 8 anos, ele tinha a mesma idade que eu, por um acaso, eu vejo fila de trabalhador encostado no muro, a PM dando esculacho e pegando carteira para ver se a carteira de trabalho estava assinada. Não, Você não vê, você não vê essa porra acontecendo em Icaraí, né, que é bairro nobre, na Charitas, que é bairro nobre. Aí eu vou puxar aí para você que é noveleiro, em Copacabana, né, no Leblon, tá? Só comparando aí os bairros de Niterói e Rio de Janeiro. Então, nesses lugares não tem isso, só em bairro pobre. No subúrbio a gente também tem isso. Tinha um programa, assim, a gente já tem, né, esses programas aí, que agora a gente tem o grande astro, é aquele Siqueira Júnior, aquele lixo, né, Não conheço. que o maconheiro vai pro inferno, não sei o que, não tá vendo? Tá, cara. Esse puto, entendeu? Que é o grande defensor da Pena que a moral. Covid não levou. Porra, né? A Covid é muito seletiva, às vezes. O negócio doença desse tipo, o nego fala, não pega em rico, pega em pobre. Mas quem morre é pobre. Pois é, né? Filho da puta, né? E continua aí falando merda, o tempo todo. Enaltecendo violência policial, esse tipo de coisa, né? Porque bandido tem que tomar. E tinha um programa no Investigação Discovery, né? Que entre um programa e outro que eu assistia, tinha esse para tapar buraco para dizer que tem produção nacional. Produção nacional é policial indo fazer diligência, né? Como para usar a linguagem policial. Eu apelidei o negócio de TV Baculejo, né? Que era só mesmo para enquadrar o cara, para pegar a galera que tava lá e tal. E vocês estão fazendo o que aí? Não sei o que, aí encosta na parede. E aí você vê, assim, a galera, os caras que ele enquadravam, né? Acho que pela própria. Às vezes não é nem que o cara. Muitas vezes o cara realmente, né, era reincidente. Mas assim, a galera sabia o Código Penal de cor. Você já teve passagem? Artigo não sei quanto.
artigo não sei quanto. Eu fiquei, aí dizia o número todo. Eu falei, pô, o cara sabe o Código Penal melhor do que um advogado. E você falou esse negócio aí da milícia, deles terem, né, de entrar e tráfico. Eu me lembro, quem era aquele cara que... É porque tinha um cara que ficava... Ele era meio que... Vou falar aqui de sacanagem, né? Mas é um cara que tem um histórico aí jornalístico. Ele era meio Louro José de Marcelo Rezende. Percival... Não me lembro qual é o nome do cara. Mas foi um cara que... Não. Não sei, não. Era um cara... o que fala... Não sei, não, era um cara com esse naipe, com aquele, vamos dizer assim, com aquele visual. Mas esqueci o nome do cara, mas foi um cara que ele fez o principal trabalho dele foi uma investigação que ele fez sobre os Esquadrões da Morte, e ele chegou à conclusão, né? Ele concluiu para o público, né, que não se tratava de nenhuma, vamos dizer assim, limpeza social, nem nada disso, era uma disputa de território e de tráfico. Então, assim, uma coisa que a ditadura permitiu foi dar um poder para esses caras, né, de fazerem a lei legitimar a violência policial. Não, eles faziam a lei, passavam por cima da lei e descumpriam também, né, sem que isso fosse e sem que isso, e até hoje, né, vamos concordar aí, quantas notícias você tem de policial condenado por alguma coisa? Vou meio pagar aqui daquela galera lá de tropa de elite. Condenado é um termo muito forte, né? Condenado? Condenado é um termo muito forte, porque penalizado. Processo administrativo, para mim, não é condenação. Né? Penalizado, mas, sei lá, né? Vamos dizer assim. Então, eu sou contra o golpe. Eu queria só bater esse papo aqui com a Larissa, para a gente poder só relembrar o quão nefasto foi o golpe de 1º de abril de 1964 e o ranço que ele tem até hoje na sociedade brasileira e que a gente tem que bater o pé e dizer nunca mais. Larissa, suas considerações... Larissa, suas considerações finais, Larissa. Interrompo pra caramba, coitado. Só para terminar, eu queria dizer para vocês uma coisa que fiquem com isso na cabeça. Eu sei que quem escuta aqui o OcioCast, né, não precisa saber disso, mas vai que, né, vocês estão aí naquele grupo lindo de família que vocês têm, né, que alguém lasca uma postagem lá com intervenção militar já, todo o poder para o povo. Isso não... Acho que já deu para entender que uma coisa necessariamente, né, impede a outra. Ditadura não dá liberdade a ninguém, não dá poder a povo, pelo contrário. Ditadura é o fim do poder para qualquer povo. Vocês querem assim se vocês querem um exemplo que não é o nosso, né, mas está aí tudo e está acontecendo para todo mundo ver durante a pandemia, dá uma olhada lá em Mianmar, né? Acabou de sofrer um golpe, né, recentemente, e ver como, né, é legal viver numa... Vocês, assim, que não viram ainda nenhuma experiência, né, e só conhecem de nós, né, professores de história maconheiros, não somos maconheiros, mas nada contra quem fuma, mas que só escutam nós, os jovens professores de história maconheiros que não viveram aquela época, dá uma olhada nela, aí pertinho, né, na mídia, tá? Um clique, bota Mianmar. Então, vocês que vão ver Mianmar, né? Eu queria lembrar para vocês que vocês têm que nos amar também. Né? Foi horrível. Você que está rindo aí, você está no grupo de risco. Olha o calendário de vacinação. Se você gostou do programa, compartilhe nas suas redes sociais e divulgue a mídia independente. Como não só de curtidas vive o ser, pense em contribuir financeiramente. Né? Deposite na nossa conta com a chave Pix Ócio Leva ao Vício podcast@gmail.com. Mande sua carta para o nosso e-mail Ócio Leva ao Vício podcast@gmail.com. Faça parte dos seguidores de Quelone no Telegram e para a gente em @OcioCast no Twitter. Nos dê seu coração no Instagram em @OcioCast. Curta a página fb.com/OcioCast. Agradeço a sua audiência, beijo no seu quingo e até a próxima.